Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja onde vai ficar, para a glória de Deus. Conta-se a história de um escoteiro mirim na Flórida que queria enviar sinais de fumaça. Certa manhã ele preparou uma fogueira e a cobriu com um cobertor. Depois levantou o cobertor para enviar rolos de fumaça para o ar, levantando a sua mensagem. De repente, alguns quilômetros da distância, uma nave espacial foi lançada, provocando uma nuvem gigantesca de fumaça. Quando o escoteiro mirim olhou para cima e viu aquela nuvem imensa de fumaça subindo para o céu, ele exclamou: "Puxa, gostaria de ter dito isso." Você já passou por uma experiência assim? Já ouvi alguém dizer algo que o tocasse profundamente, que se viu concordando entusiasticamente e pensando: "Puxa, gostaria de ter dito isso." Lembrei-me de Moisés, dos filhos de Israel no Mar Vermelho. O poderoso exército de Faraó os perseguia ferozmente e os hebreus estavam confinados, presos junto ao Mar Vermelho. Noto que eles andaram pelo mar e não sobre ele, não debaixo dele, mas ao redor dele. Mas através dele a situação deles era terrível. Estavam amedrontados e desesperados. Não viam possibilidade de saída. Mas Deus lhes disse: "Avance e confie em mim. Ande através do mar." E foi o que fizeram. Eles andaram através da dor e Deus estava com eles. Além de Moisés e Jesus, frase "caminha através da dor" também me fez pensar no Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Este é sem dúvida um dos mais belos entre todos os salmos. Como sabemos, os salmos são hinos ou cântico de louvor. O contexto desse salmo é óbvio e fascinante. Na antiguidade, os crentes faziam peregrinação periódicas a Jerusalém, e para muitos desses peregrinos era uma caminhada longa que às vezes levava dias. Não existiam carros, ônibus ou metrô, nem trens bala. Preciso percorrer a pé todo o caminho. Ele geralmente acompanhava à noite no deserto, correndo sempre o risco de ser atacado por animais selvagens ou salteadores enquanto dormiam. Tinham então de proteger-se. Uma guarda ou sentinela ficava no alto de um morro, próximo de onde podia vigiar e dar sinal quando o perigo se aproximasse. Mas os peregrinos sempre tinham um temor: e se sentinela dormir? Quem nos protegerá de um ataque de surpresa no caso de adormecer? Como vê, este é um cântico de confiança. Deus jamais vai adormecer em relação a nós. Podemos confiar nele, podemos nos contar com Deus. Ele anda conosco através do sofrimento e nos vigia em nossas peregrinações. Onde quer que a vida nos leve, seja tribulação, seja angústia, isso aqui é o salmista está enfatizando no Salmo 121. Podemos ter esperança, força e confiança, mesmo quando é preciso andar através do sofrimento, porque Deus anda conosco e nos guarda, sempre, especialmente quando nossa própria força esmorece. Em vista de todos nós, uma ou outra ocasião temos de enfrentar o sofrimento, porque o sofrimento é uma parte da vida da qual não podemos escapar. Todos precisamos aprender como caminhar através da dor. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. Um meio excelente de passar o verão e ganhar algum dinheiro para pagar as despesas da faculdade era... Ele havia visto fotográficas no rancho, parecia exótico e interessante. A ideia de ser um cowboy durante o verão afigurava afetuosamente o viril. Mas quando os pais levaram ao rancho, ele ficou desapontado, desiludido. Não era nada como imaginava. Ficava bem longe, nas montanhas remotas, distante da civilização. A mercearia mais próxima se achava a 120 quilômetros de distância. O lugar parecia isolado, sóbrio, solitário, e ele queria voltar para casa. Assinara, porém, um contato e achou que tinha de ficar pelo menos durante alguns tempos. Seus pais foram embora preocupados.
Ele chorou antes de dormir naquela noite e a sua primeira carta era triste e comovente. Mas durante a segunda semana do verão, a filha do rancheiro chegou da faculdade e todas as cartas dele começaram a melhorar. Em breve estava descobrindo que o rancho era o lugar mais bonito que já vira na vida, e no meio de setembro, os pais só com dificuldade conseguiam que voltasse para a escola. Eles encontraram algo bom num lugar inesperado. Quando paramos para pensar a respeito, essa é uma experiência comum na vida. Encontrar algo bom em lugares inesperados. É claro que é ótimo encontrar algo bom em um lugar inesperado. É uma experiência deliciosa. As escrituras estão cheias desse tipo de experiência. Muitas vezes as coisas boas encontradas num lugar inesperado é nada mais que Deus. Vejamos, sem contar, descobrimos isso. Vejamos. Moisés, melancólico no deserto, encontra Deus numa noite ardente. Isaías, com o povo exilado na Babilônia, encontra Deus numa terra estranha. Jó, em meio à dor e à calamidade, encontra Deus ali. Saulo de Tarso, numa caçada humana como guardião atornomeando, procurando cristão para perseguir, encontra em vez disso o Senhor ressurreto. Falando de encontrar Deus em lugares inesperados, penso no Calvário da Gagota, no lugar do Calvário. Quem imaginaria encontrar Deus numa crucificação na cruz? Mas surpresa das surpresas, Deus estava ali. Encontrar Deus em lugares inesperados é exatamente o tema de Gênesis 28. Jacó diz isso poderosamente para nós. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Você pode identificar-se com Jacó quando ele pronuncia essa palavra venerável. Pode sentir-se como ele ao dizer isso em tom de referência. Deus já surpreendeu você deste modo, a ponto de pensar na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia? Examinando o contexto desse grande versículo, vemos que Jacó está fugindo para salvar a vida. Mediante engano, estratégias, aspirações, mentiras e cumplicidade, ele roubou o direito de primogenitura do irmão e foi descoberto. Ele está fugindo agora por temer que seu irmão Esaú o mate. Na primeira noite depois da fuga, ele sonha com uma escada que sobe até o céu. Deus fala ali com ele e faz uma aliança para protegê-lo. Onde quer que vá e o que quer que faça, estarei ali. Estarei com você. Jacó está numa situação difícil, cheio de medo, culpa e lutando com um remorso. Ele está ansioso, solitário, confuso e acovardado, envergonhado. De repente, Deus está ali. Jacó diz esta palavra que repercutiram através do século, palavras que se tornaram uma das maiores declarações de fé em toda a Bíblia. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso, grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra está em Gênesis capítulo 28. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, abençoa essas vidas, Senhor Deus, meu Pai, enche elas com meu Pai, bênçãos espirituais, Senhor, ajuda elas a vencer, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.